Há 6 anos atrás, eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Há 6 anos atrás, eu comecei a estudar tráfego pago e anúncios online, sem saber que tráfego pago seria o que mudaria a minha vida para sempre e que futuramente traria todos os resultados e todas as conquistas que eu tenho até os dias de hoje. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês que tráfego pago pode também fazer uma diferença enorme e fazer uma mudança de vida na vida de vocês. Então, se você em 2026 está procurando alguma área que te possibilite um crescimento mais rápido e te possibilite resultados, tráfego pago com certeza é uma escolha muito inteligente. Bem, ao decorrer do vídeo, eu vou trazendo para vocês a história, todo o meu caminhar no tráfego pago, os meus resultados, como eu comecei, como eu passei a conseguir mais clientes, como eu tive resultados reais dentro desse mercado. E vou mostrar para vocês os meus erros e os meus acertos nessa caminhada. E mostrar todos esses erros para vocês não precisarem cometê-los também e ter um crescimento mais rápido do que eu. E bem, eu comecei a estudar tráfego pago com 15 anos de idade. Isso aí já faz mais ou menos 7 anos. Na época, eu não comecei a estudar pensando em prestar serviço para outras empresas, e sim para abrir um negócio digital. Na época eu vi um vídeo de uma moça que fazia dropshipping e com anúncios online ela conseguia vender os produtos e ganhar milhões por mês. E naquela época, eu, novão, tinha 15 anos, eu vi aquilo ali e falei, pô, eu quero ser igual ela, eu quero ganhar milhões por mês anunciando os meus produtos. E ali começou a minha jornada de busca pelo conhecimento de tráfego pago e anúncios online. E na época, realmente era bem mais difícil de você aprender a mexer nas ferramentas, porque tinham poucos players no mercado que te entregavam conteúdos gratuitos de qualidade. Então hoje, praticamente tudo o que eu tenho de conhecimento e da forma que eu entrei no mercado vieram de conteúdos gratuitos. Só que na época era muito mais difícil, hoje está muito mais fácil. Você entra aí no YouTube, coloca tráfego pago e aparece uma centena de vídeos. Antigamente era muito mais difícil. Porém, mesmo com essa barreira do conhecimento, porque na época eu também não tinha dinheiro para pagar os grandes cursos que tinham na época, eu mesmo assim comecei a estudar. E na época eu estudava muito tempo, eu ficava 5, 6 horas por dia estudando tráfego pago, eu estava realmente maluco por aquilo ali. E eu fiquei dos 15 aos meus 17 anos mais ou menos estudando tráfego pago. O único problema é que eu estudava e eu não aplicava o que eu estava estudando. E aqui está a primeira dica para vocês. Não tenha medo de entrar no campo de batalha. É o lugar onde a gente tem mais crescimento, é onde realmente mora o resultado. Não adianta você estudar por horas a fio no teu dia, na tua semana, no teu ano, se você não tem coragem de entrar no mercado, prestar um serviço para uma empresa, gastar o teu próprio dinheiro para o teu negócio, por exemplo. Então, na época, eu não tinha dinheiro para investir no meu negócio e eu não tinha coragem, porque eu era mais novo, de entrar em contato com empresas para tentar prestar esse serviço. E eu acabei desistindo aos 17 anos de entrar no mercado e acabei seguindo outro caminho. Na época eu comecei a trabalhar numa empresa de vistorias veiculares, por exemplo. Porém, como o destino é muito interessante, ele sempre traz coisas agradáveis a nós. Aos meus 18 anos, quando eu saí do ensino médio e comecei a trabalhar nessa empresa de vistoria, eu tive a oportunidade de prestar o meu primeiro serviço de tráfego pago. E na época eu nem lembrava que eu poderia prestar serviço para outras empresas com esse meu conhecimento. Porque, como eu falei, fazia 1 ano mais ou menos que eu tinha desistido, eu tinha parado de estudar, tinha perdido essa ideia da minha cabeça. E aí, naquele momento, eu vi que eu poderia fazer uma grana. E nessa época, esse primeiro cliente que eu tive, infelizmente, ele acabou não me pagando, eu não soube interpretar muito bem o caráter da pessoa, ele começou a me enrolar, e eu lá prestando serviço para ele, e ele acabou não me pagando. E aqui está a segunda dica para vocês que querem começar. Não tenha medo de entrar no mercado, mas também tente entrar em contato e tente prestar serviço para pessoas que são de confiança, pessoas que pelo menos demonstrem esse profissionalismo, essa confiança com você. Porque muitas vezes você acaba entrando numa furada, acaba tendo um prejuízo que faz você desistir de trabalhar na área. Então tente prestar serviço para pessoas que realmente façam sentido. Não preste serviço para qualquer pessoa, que muitas vezes só vai trazer dor de cabeça. Mas ok, avançando um pouco mais na história, esse cliente acabou não me pagando,
Porém, novamente o destino brilhou para mim e 2 meses depois, mais ou menos, eu consegui um real cliente em potencial que acabou me pagando R$ 800 por mês para fazer o tráfego das 2 empresas dele. E nessa época, para mim, foi algo maravilhoso, né? Porque na minha concepção de trabalho, eu teria que trabalhar durante um mês inteiro numa empresa, por exemplo, pegando passagem, metrô, ônibus, para ganhar um salário mínimo no final do mês. E em menos de 2, 3 horas de trabalho por dia, eu estava ganhando R$ 800 por mês de um único cliente. E ali abriu a minha mente, né? Eu vi que realmente eu poderia gerar resultado com o tráfego pago. E provavelmente se eu tivesse começado antes, não tivesse tido medo, eu teria esse resultado muito mais rápido. E começando o serviço com esse cliente, foi até uma experiência bem interessante, porque na época essa empresa ela não estava conseguindo ficar no equilíbrio, né? Ela tinha aberto há pouco tempo e ela estava no vermelho há alguns meses. Ela não estava conseguindo encontrar o ponto de equilíbrio para começar a gerar lucro. E na época eu prestei o serviço de Google Ads para eles e no primeiro mês que a gente começou a anunciar, os meus anúncios trouxeram clientes que conseguiram fazer com que eles saíssem do vermelho e voltassem para o verde, faturando mais ou menos aí R$ 30 mil apenas dos anúncios online. E foi nesse momento, nesse primeiro mês de serviço, que eu vi esse resultado, que eu percebi que talvez eu pudesse gerar um resultado para mim mesmo prestando um serviço desse para outras empresas. Porque na minha cabeça, quando eu comecei a estudar tráfego pago, eu só usaria aquilo para fazer uma loja online, por exemplo, uma loja de dropshipping. Eu nunca tinha pensado em prestar um serviço para outras pessoas, para outras empresas. E nesse mês foi quando eu vi que realmente dava resultado, né? Para quem investisse em anúncio, dava resultado. E eu falei, pô, é isso aqui que eu quero fazer, é o que eu quero seguir e é o que eu quero trabalhar pro resto da minha vida. E agora a gente entra na fase 2 da minha mudança de vida, que foi o momento que eu realmente passei a ganhar dinheiro com tráfego pago. Né? Porque antes, pô, R$ 800, você olha, pô, não é nada, né? Você não consegue pagar nem um aluguel com R$ 800. Então, não era um resultado, nossa, tão expressivo. Porém, alguns anos depois, um ano e meio mais ou menos depois que eu comecei a prestar esse serviço, eu consegui fechar outros clientes de tráfego pago e passei ali a ganhar mais ou menos 4 a 5 mil mensal com 20 anos de idade. Isso para mim foi maravilhoso, né? Lógico que vocês podem perceber que tem uma mudança, tem um tempo para realmente esse resultado aparecer. Foi um gap de 2 anos, né? Então quando você começa, acaba demorando um pouco mais. Lógico que você, sendo um pouco mais persistente, né, mandando muita mensagem para muita empresa, pode ser que você feche resultados mais rápidos. Mas a verdade é que as empresas elas são um pouco desconfiadas ainda com o tráfego pago, elas não sabem se realmente vai gerar um resultado, então elas não querem pagar um profissional autônomo um valor muito grande. Então você acaba tendo que pegar clientes menores, contratos um pouco menores, e tudo certo, faz parte do jogo. Você vai crescendo aos poucos e vai ganhando resultado, vai ganhando notoriedade, vai ganhando nome, e aí com o tempo você consegue cobrar mais. Então em 2 anos eu consegui aí aumentar o meu faturamento em mais de 5 vezes, por exemplo, que foi um resultado bem positivo. Para muitos pode ser que R$ 5.000 não seja nada, mas para mim na época, quando eu tinha 20 anos de idade, era um valor realmente muito grande. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava levar o tráfego pago um pouco mais a sério, né? No sentido de, antes eu prestava um serviço, era só o PJ que prestava serviço, e eu precisava profissionalizar aquilo. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu realmente era o gestor de tráfego, que eu tinha conhecimento na área, que eu tinha ideias sobre aquele mercado que poderiam gerar um resultado para as outras empresas. E aí naquela época eu comecei a entender algumas coisas que eu precisava aprender dentro do tráfego pago que fugiam um pouco dos anúncios online. E aqui entra a terceira dica que eu dou para vocês. Um gestor de qualidade, um gestor de tráfego que realmente gera um resultado e tem confiança dos seus clientes, não é um gestor que faz anúnciozinho bonito. É um gestor que traz resultado. E para você trazer resultado, você precisa ser estratégico, você precisa entender muito bem a ferramenta, entender como aquela ferramenta vai se enquadrar no nicho e no mercado daquele cliente que você está prospectando. Então tudo isso faz parte do conjunto de um bom gestor de tráfego, de um gestor de tráfego que gera resultado e, logicamente, fatura números mais altos. E aqui eu posso até citar 3 pilares que são a base do meu trabalho de tráfego pago para os meus clientes, que é o conhecimento técnico, né, que é plataforma, é como os anúncios funcionam e tudo mais. É saber vender o meu trabalho, porque muitas vezes a pessoa tenta vender anúncio
e você tem que vender resultado, né? Então, para você fechar mais clientes, você tem que mostrar a força que os anúncios vão ter dentro daquela empresa, quanto de faturamento vai trazer, quantos clientes vai trazer para aquela empresa. Então, saber vender o serviço de forma correta. E o terceiro é expectativa, né? Você aprender a saber a expectativa correta de cada cliente, né? Então, muitas vezes você vai fazer uma reunião que o cliente está com uma expectativa totalmente real, baseado no que ele quer investir, baseado na empresa dele. E você tem que saber mostrar para aquele cliente, mostrar para aquela pessoa que talvez isso que ele esteja pensando não seja o correto. E aí, logicamente, você tem que saber aí negociar, saber conversar de uma forma coerente, correta, para não ofender a pessoa também, mas mostrar o que realmente faz sentido, para quando começar o trabalho, ele ter uma expectativa referente ao teu trabalho que seja coerente, que você consiga entregar o resultado para ele. E aí, realmente, a partir desse momento, que eu estava ganhando um pouco mais de dinheiro, né, realmente um valor relevante, que a minha vida começou a mudar. Porque na época, com o dinheiro que eu ganhava antes disso, eu conseguia fazer aportes, por exemplo, mensais para minha carteira de investimento, mas nada muito considerável, né, não valores muito grandes. Depois desse limite, né, que eu ultrapassei os 5 mil reais, eu passei a conseguir gastar e guardar muito mais dinheiro do que eu guardava antes. Então eu mantinha minhas contas, eu mantinha meu dia a dia normal e ainda guardava muito capital. Além de eu poder investir em mim mesmo, né? Comprar cursos de qualidade. Então, como eu falei, até esse momento eu nunca tinha comprado um curso. Eu só tinha estudado coisas gratuitas. Então, por isso que eu falo, tem muito conteúdo que você pode utilizar na internet para crescer com o tráfego pago. Eu cheguei nos 5 mil reais com conteúdos totalmente gratuitos. E nessa época que eu comecei a realmente a investir em mais conhecimento, porque foi quando eu comecei a ganhar um real dinheiro, né? Um dinheiro que faça sentido. E na época eu acabei entrando até na comunidade Sobral, que fez eu crescer muito em conhecimento técnico, me fez conseguir mais clientes e também mudou o meu jogo. Mas foi nesse momento que realmente as coisas começaram a mudar. E aqui vem a fase 3. Depois de eu entender que eu precisava de mais conhecimento técnico, que eu precisava de outras skills, além dos anúncios online, né, de criar campanhas mesmo, eu percebi também que o tráfego pago em si ele é muito simples, é muito mais simples do que as pessoas acham, né? Então você vê gestor de tráfego tentando gerar um resultado para uma empresa, fazendo estratégias mirabolantes, funis de vendas gigantescos, e no final das contas, às vezes você faz uma imagem no Canva que entrega o que o cliente está buscando, entrega as informações que ele está procurando e você gera um resultado muito grande para aquela empresa. Então, quando eu passei a simplificar um pouco mais tudo isso, eu comecei a gerar um resultado muito mais sólido para os meus clientes. E, logicamente, gerando resultados sólidos, você consegue mais clientes e você consegue aumentar o valor dos seus clientes, né? O quanto eles te pagam, porque cliente feliz, cliente com resultado te paga sem problema nenhum. E aí vem a fase 4, que é a fase que eu estou vivendo no momento, que é o tráfego pago abrindo muitas portas para mim, né? Abrindo múltiplas oportunidades. Hoje, não só os meus clientes me pagam, mas eu tenho mentoria, eu tenho mentorados, né, que me pagam serviço também. Eu tenho o próprio canal do YouTube, que é uma oportunidade de crescimento, né? Se eu não tivesse resultado, se eu não tivesse conteúdo para entregar, eu provavelmente nem estaria fazendo esse vídeo. Então é uma oportunidade para o futuro também. E aquilo, naturalmente, com a consistência de resultado que eu entrego para os meus clientes, eles acabam me indicando, e aí uma coisa leva a outra, então vai fechando mais serviços, vai fechando mais oportunidades. Além de que, com os meus investimentos hoje, com o que eu ganho com o tráfego pago, eu já tenho um valor muito grande investido que me proporciona ter uma tranquilidade de vida muito maior. Além da liberdade que o tráfego pago te oferece, né? Porque você hoje trabalha totalmente de casa para empresas do Brasil inteiro, então você consegue trabalhar de onde você quiser e te dá muita liberdade de tempo. Nos dias de hoje, por exemplo, eu estou cursando a minha segunda graduação, eu já sou formado em marketing e agora eu estou fazendo gestão financeira e eu só estou conseguindo fazer esse curso com mais tranquilidade porque o tráfego pago me permite o tempo necessário para fazer isso. Então hoje o tráfego pago não é só dinheiro, né? Não é só o fato dele me pagar bem, né? Os meus clientes me pagarem bem, e sim toda a liberdade, todo o ecossistema que ele me oferece para ter um crescimento de vida mais exponencial. E aí lembra que eu falei no começo do vídeo que em 2026, se você está correndo atrás de uma profissão para trabalhar com a internet, por exemplo,
tráfego pago é uma oportunidade muito grande? É disso que eu estou falando. Muitas vezes você começa a prestar serviço com tráfego pago, você pega um cliente, um segundo cliente, um terceiro cliente, que às vezes não te paga um valor exagerado. Por exemplo, 5, 6, 7 mil reais. Talvez ele te pague 2,5, 3 mil reais. Mas o tempo que você tem de sobra, por você trabalhar em casa, por exemplo, para outras empresas, te dá a oportunidade de crescer, de estudar, de buscar outras oportunidades. Então, o tráfego pago abre muitas portas para aqueles que se dedicam e que estudam e que botam a cara para jogo mesmo, para realmente trabalhar e buscar um resultado. E para fechar toda essa odisseia da minha história, de como o tráfego pago mudou minha vida e como você deveria buscar essa profissão também em 2026, eu vou passar um pouquinho da minha visão para esse ano de 2026 sobre o crescimento da área. Que é o seguinte, eu vejo, desde o ano passado, na verdade, que várias empresas que não davam nada por tráfego pago passaram a visualizar como uma possível oportunidade de crescimento. E nesse ano eu tenho certeza que o mercado de tráfego pago vai crescer ainda mais. As empresas vão abrir mais ainda o olho, porque a verdade é que o mercado digital cresce cada ano e os mercados antigos, como televisão, por exemplo, acabam diminuindo a cada ano. Então, a tendência é que os gestores de tráfego sejam mais procurados e isso abra muita oportunidade para você que quer começar nessa área também em 2026. E se você é uma pessoa disciplinada, assim como eu fui há anos atrás, eu tenho certeza que você pode gerar muito resultado em tráfego pago e assim como ele mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês também. Há 6 anos atrás, eu tinha uma dificuldade imensa em encontrar conteúdos de tráfego pago na internet de forma gratuita. E mesmo assim eu consegui entrar no mercado e passar a ganhar um dinheiro muito grande só com conteúdo gratuito. Então, hoje em dia, se você se dedicar muito e ter muita disciplina para estudar, eu tenho certeza que com os conteúdos que tem hoje na internet, você consegue entrar na área 1000 vezes mais rápido do que eu e ter essa mudança de vida de uma forma real. Então, se você está buscando liberdade, tanto financeira como de tempo, está buscando uma profissão que seja valorizada, que esteja em crescimento, tráfego pago com certeza é para você. E bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Foi um pouquinho da minha história com tráfego pago que talvez possa inspirá-los a também correr atrás da mesma coisa que eu corri há anos atrás para mudar a minha vida. E eu acredito que possa ajudar muitas pessoas com as diquinhas que eu dei também e com toda essa trajetória vocês tirarem um insight ou outro para crescer ainda mais rápido. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou.